Uma boa noite para todos. Estamos no dia 3 de maio de 2021, dando prosseguimento à nossa tarefa, ao nosso projeto, momento de reflexão, aguardando os companheiros entrarem, para que nós possamos, mais uma vez, falar um pouco de temas que tem por objetivo, como eu sempre falo, aumentar um pouco mais a nossa percepção acerca da vida. Então estão os companheiros aí entrando, que bom, Sandra entrando, Zé Ricardo, Magali, como sempre, meu primo Neto, Miragaia, muito bom. Sempre bom ter a presença de vocês, meus queridos aqui. Beth, querida, tudo bem? Carla. Então é sempre bom ter a presença de vocês, não apenas aqui ao vivo, mas também durante a semana, que nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm condição de ver agora ao vivo, mas veem depois, isso é que é o mais importante. A gente sempre lembra que nós temos o nosso canal no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ative lá o sininho para avisar vocês quando tiver uma transmissão, uma live nova. Convide os amigos de vocês, enfim, espalhe a ideia, porque nós temos exatamente esse objetivo: proporcionar reflexão. Hoje a minha garganta não está muito legal, a Elazia está entrando, Paulinho Sameiro, uma galera que está sempre aqui nos dando força. Está lá na Paula, Nardi também, outra companheira. Esse é o Aícer Andrade, amigo lá do Henrique, meu mano Sérgio Cruz, Paulinha, Marques, enfim. É muito bom ter vocês aqui conosco, para que, como eu estou falando, a gente tenha essa proposta de pensar a vida, de olhar a vida sobre uma ótica um pouquinho diferente daquela que talvez a gente estava acostumado ou está acostumado a ver, né? Então a ideia dos nossos encontros é exatamente esse: a gente poder ampliar o nosso campo de visão, para que a gente possa perceber algumas nuances da vida que passam muitas vezes sem que a gente note, né, aquele aspecto, e muitas vezes a gente rapidamente percebe que é algo, poxa, caramba, tanto tempo isso acontecendo comigo e só agora eu consegui identificar, mas o processo é esse mesmo. Então nós começamos, né, tô vendo vários queridos entrando aí, Bia, Yara, Marise, Kátia, Marques, que bom. Tiago, fala Tiago. Então vamos lá, gente, antes de entrar na nossa preparação, eu pergunto para vocês, que tal? O pessoal que esteve na semana passada, lembraram de fazer o exercício aumentando a autoestima? Quem não estava na semana passada, quem não viu essa live, está lá à disposição no nosso canal no YouTube. Falamos de autoestima, né? Então, alguns comentários bem interessantes, que aliás, eu digo sempre que deixem seus comentários aí, especialmente no Facebook. Eu gosto de ler, gosto de trocar ideias com vocês. Outra coisa interessante, se vocês tiverem interesse em algum tema, podem sugerir, né? Fiquem à vontade, essa via é de mão dupla, né? Então, o que vem de vocês aí, eu vou sempre entender como uma coisa positiva, que tem o intuito exatamente de melhorar ainda mais a produção desse nosso projeto. Então, a autoestima, que tal? Alguém lembrou de fazer? Alguém teve a oportunidade de pensar enfim, nesse aspecto? A ideia é exatamente essa. Então hoje nós temos um outro tema bem interessante e que serve para que nós exercitemos durante a semana. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa preparação. Como eu sempre falo, eu sempre boto uma musiquinha aqui para a gente entrar no clima a gente entende que é um clima ideal para que a gente possa assimilar da melhor maneira possível
as reflexões que serão trazidas aqui. Então, o que ajuda muito é a respiração. Então, vamos fazer movimentos respiratórios bem profundos, lentos, pensados. Quem quiser fechar os olhos pode até fechar. Solte o ar bem devagar também. Algumas pessoas conseguem até perceber energias muito especiais nesse momento, quando abrem seus corações, suas mentes para participar do nosso momento de reflexão, não apenas ao vivo, mas também durante a semana, as pessoas que vão ver as lives gravadas. Mais um movimento respiratório, prende um pouquinho e solta bem devagar. Tranquilizando a nossa mente, nos colocando totalmente à vontade para podermos participar de mais um momento de reflexão. E o tema que eu escolhi para essa semana, o que é Deus? É claro que nós vamos aqui partir do princípio de que todos os que estão nos vendo acreditam na existência dessa força suprema, dessa inteligência suprema, que é a causa primária de tudo que existe no universo, essa força poderosa, esse Deus que rege, né, de forma perfeita a vida em todo o universo. Nós vamos partir desse princípio, porque existem algumas pessoas que não acreditam na existência de Deus, né? Tem pessoas que até acham que existe alguma coisa, mas preferem negar a existência desse ser supremo, dessa inteligência suprema que rege, enfim, tudo que existe. Então nós vamos partir desse princípio. Para nós que estamos aqui, a existência desse princípio, dessa força criadora, né? E tem muita gente que pura e simplesmente acredita em Deus e tá bom, né? Não, isso é inquestionável. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que acreditam em Deus tem essa postura, mas é sempre bom nós utilizarmos de artifícios, de estratégias, né, que aumentem ainda mais a nossa certeza da presença desse ser, dessa força maior que rege tudo. Por exemplo, há um raciocínio de que não há efeito sem causa, né? Então, sem dúvida, né, se nós pararmos para olhar tudo aquilo que não foi criado pelo homem, nós vamos entender que alguma coisa criou aquilo. Então, são inúmeras as manifestações, as maravilhas que a gente vê todos os dias, né? E que realmente que não foram feitas, obviamente, pelo homem. O homem tenta até realizar aquilo, criar, fazer, tentar fazer alguns aspectos, algumas coisas que tem por aí, mas não adianta que não tem. E a coisa mais incrível é que realmente são aspectos que demonstram claramente a existência de uma inteligência suprema por trás daquilo. Então são muitas as maravilhas. Se nós pararmos para pensar, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. Mas, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no nosso próprio corpo humano, a maravilha dessa máquina que é o nosso corpo humano, o funcionamento perfeito, ordenado, né? Isso é apenas um entre zilhões de exemplos que nós poderíamos dar aqui, né? Então, é difícil, né, nós, ao olharmos essas manifestações maravilhosas que acontecem todo o tempo, que a natureza, por exemplo, nos proporciona, é difícil nós entendermos que
aquilo ali é um mero acaso, né? Um acaso biológico, algo que aconteceu sem haver a interferência de uma mente, de uma inteligência suprema, né? Então a nossa reflexão hoje, o que é Deus e nem quem é Deus, né? Eu fiz questão de colocar o que é Deus, ao invés de quem é Deus, tá? Porque existe aquela figura antropomórfica de Deus, como aquele ancião de cabelos brancos sentado num trono, ou seja, a figura humana representando Deus como se assim fosse, né, um homem, uma pessoa que ditasse, né, as normas, os caminhos da humanidade, do universo, né? Então, nossa ideia é nós fazermos essa reflexão do que é realmente Deus, né? Até para que a gente possa cada vez mais, através dessa reflexão, através de concepções que eu vou propor aqui, a gente possa viver de uma maneira plena, cada vez mais consciente, né? Entendendo minimamente as particularidades, os eventos que acontecem ao nosso redor o tempo todo, e que muitas vezes, se nós não tivermos essa visão do que é Deus, nós vamos ter, apesar de acreditar na existência desse ser supremo, nós vamos ter muitas vezes dificuldade de entender alguns aspectos que acontecem na nossa vida, né? Então, por exemplo, se nós entendemos que é um ser supremo de perfeição absoluta, né, então a gente pode depreender, por consequência, né, a gente pode entender que os atributos, né, que esse Deus, que esse ser tem, eles são igualmente perfeitos, né? Ou seja, é uma perfeição absoluta em todos os aspectos, né? E em níveis absolutamente grandiosos, né? É muito difícil para nós, no nosso estágio evolutivo, nós conseguirmos alcançar a grandiosidade de um ser dessa natureza. É difícil. Como é que nós podemos, na nossa compreensão ainda tão acanhada, como é que a gente pode entender que exista algo que sempre existiu, ou seja, né, eterno, né? Ou seja, ele não foi criado. Isso é difícil de nós entendermos isso. Ele nunca foi criado, é um ser infinito que nunca foi criado, sempre existiu. Isso por si só já vai dar um nó na mente de muitas pessoas, né? Porque tem que ser, porque se ele tivesse sido criado, alguma coisa o teria criado. Então essa outra coisa seria o Deus, né? Então o fato de existir esse ser que sempre existiu, isso por si só já é alguma coisa assim de uma grandiosidade tamanha que a gente vai ter dificuldade. Mas vamos por outros caminhos, né? Por exemplo, a gente não pode, não deve, né, a partir dessa grandiosidade que a gente sabe que é um ser desta natureza, a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que esse ser possa fazer alguma coisa de errado. Vamos começar a pensar na nossa vida, no que acontece no nosso dia a dia, o que acontece no mundo, no nosso país, né? Então, a gente não tem como um ser dessa natureza fazer alguma coisa que seja errado. Não tem como um ser dessa natureza sentir raiva de alguém, ter ira, ter sentimento de vingança, ou ter algum tipo de privilégio para quem quer que seja. Não existe isso num ser como esse. Esses atributos, eles foram impostos por nós, mortais, ainda espíritos ainda muito imperfeitos. Imagina se Deus ia querer se vingar. Isso aí foi vingança de Deus, né? Deus vai ficar com raiva de mim. Isso não existe. Isso absolutamente não existe, né? Porque esse Deus, imagina o que é o amor
de um ser dessa grandiosidade. É um amor infinito, né? É um amor por todas as suas criaturas, nesses multiversos que existem espalhados por aí. Então é algo tão grandioso que realmente não dá para a gente conceber alguns sentimentos que são nossos, inferiores muitas vezes, nas ações desse Deus, dessa criatura, né? Então a gente entende que todas as criaturas, tudo que foi criado por este ser, por Deus, eles têm o mesmo apreço, têm o mesmo cuidado por parte dele. Pode ser aquela pessoa que comete os piores dos atos que chocam a nossa visão, a nossa percepção. Pode ser uma pessoa que, mesmo não acredite na existência de Deus, não interessa a religião que tenha, a proposta de vida que tenha, não interessa. São criaturas dele que ele vai amar igualmente. Então tem muitas filosofias religiosas que tentam se apossar de Deus. Acham que só aqueles que professam aquela filosofia ou aquela religião é que são realmente filhos de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Até porque se existisse um Deus parcial dessa maneira, né, seria uma incoerência tremenda, né? Porque só determinado grupo teria o direito de ser denominado filhos de Deus. Então, isso por si só já é um balde de água fria naquelas pessoas que acham que a sua religião é a verdadeira, é aquela que realmente é o Deus verdadeiro. Então, por exemplo, nós sabemos que existem várias manifestações. Deus é chamado de várias maneiras pelo mundo inteiro, são várias as religiões. E a gente entende que esse Deus é o único. Ele abrange tudo que existe aqui e em todo o universo, né? Então esse amor infinito, né, naturalmente, ele vai se manifestar de várias maneiras. Quer ver? Justiça acima de tudo. Então esse Deus, ele é justo, ele é soberanamente justo, soberanamente misericordioso, soberanamente bom, né? Porque a gente pode conceber um ser dessa magnitude castigando alguém? A gente pode conceber um ser dessa magnitude se vingando do planeta, fazendo com que aqui, eu vou punir aquele planeta, eu vou mandar para lá, vou fazer surgir lá uma pandemia que está matando milhares de pessoas? Há condição de nós entendermos um ser dessa magnitude agindo dessa forma, vingativa, punitiva? Não. Então, quando a gente ouve algumas pessoas falar, eu sou temente a Deus, com todo respeito, mas Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Não. O que ele quer, sim, que nós nos esforcemos para fazer tudo aquilo que vai cada vez mais nos aproximar da essência dele. Essa é a postura. Então pode muita gente, poxa, como é que pode você dizer que Deus é soberanamente justo quando nós vemos atos, né, acontecimentos no nosso dia a dia que são exatamente opostos a isso, né? Que tipo de justiça é essa? Como é que esse Deus pode ser justo a ponto de deixar que uma criança morra espancada aos 4 anos de idade? Como é que esse Deus pode permitir tantas misérias, tantos sofrimentos, tantas dores, tantas injustiças no nosso planeta? É um pensamento que faz sentido, né? Para aquelas pessoas, que eu repito sempre, né? A minha postura reencarnacionista, para aquelas pessoas que entendem que nós vivemos apenas uma vida aqui, realmente essas pessoas vão questionar, sim, esse Deus, né? Porque se só existe uma vida,
realmente esse Deus seria extremamente injusto, porque faz com que haja uma série de diferenças, né? Existe uma série de situações que elas traduziriam uma grande injustiça, uma falta de misericórdia, uma falta de bondade. Mas felizmente não é isso que acontece. Existem leis criadas por ele, são leis divinas, que elas são imutáveis. E nós hoje vivenciamos as consequências das nossas escolhas equivocadas quando em algum momento nessa vida ou em vidas anteriores nós transgredimos essas leis divinas. Então tudo que acontece na nossa vida, no campo pessoal e no campo coletivo, tem relação com as escolhas que nós fizemos. Existem situações que, se nós não tivermos essa percepção, nós vamos sofrer e vamos questionar, sim, essa magnitude, essa maravilha que é esse Deus. Né? Então, quando a gente fala que Deus está no comando, né? Nossa, Paulo, como é que pode Deus estar no comando dessa bagunça que está aqui, nesse planeta? Né? Sim, até porque nós estamos num processo evolutivo e que não escapamos das leis que regem todo esse processo. Então, se nós ainda vivenciamos dores, sofrimentos, é porque nós, ao longo do tempo, como eu já falei, transgredimos essas leis. E essas leis são imutáveis, elas sempre foram desse jeito em todos os universos. Todos os universos. Então, aquilo que muitas vezes a gente veja como muito diferente, como tem algumas pessoas que falam, isso foi um milagre. Né? Não existe milagre. Não existe milagre. A lei, essas leis divinas, elas são imutáveis. Não existe uma acomodação. Ah, não, eu vou facilitar ali. O Paulo está com um câncer, então eu vou dar uma ajudinha no Paulo ali, né, para ele ficar curado do câncer. Isso não existe. O que existe, sim, são mecanismos de depuração espiritual, de evolução espiritual, a que todos nós estamos incluídos, inseridos. Então é uma lei poderosa. E esses supostos milagres que acontecem, eles nada mais são do que leis que a nossa ciência ainda não alcançou. Pura e simplesmente isso. Não há derrogação de nenhuma lei de Deus. Não há. Existe sim. Você vê que existem pessoas que elas conseguem fazer, entre aspas, coisas assim sobrenaturais. Não, não são sobrenaturais. São pessoas apenas que têm uma capacidade, têm um entendimento de penetrar alguns aspectos dessa lei divina que a ciência ainda não consegue alcançar. Então isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Quem tiver dúvida, procura, por exemplo, Satya Sai Baba. Entra lá depois e vê o Satya Sai Baba, um guru indiano, e vê o que ele fazia. A manipulação do fluido cósmico, o que ele fazia. Depois vocês vejam lá e me falem depois. E vários outros que o próprio Cristo, Jesus, quando esteve aqui, ele fez milagres, né? Eu falo milagres realmente entre aspas, porque ele nada mais fez do que, pelo nível evolutivo de Jesus, ele tinha acesso a coisas que a gente está longe ainda de ter. Nada mais do que isso. Ele tinha a capacidade, por esse grau de evolução, de exercer um poder sobre essas leis, né? Ele tinha acesso a isso, coisa que a gente ainda não tem. Então, quando a gente entende que nós hoje vivemos os resultados das nossas ações, isso quer dizer sim que Deus está no comando. Então, se a coisa está complicada, cabe a cada um de nós, que somos seus
suas criaturas, cada um de nós fazer a parte que nos compete na construção daquele mundo, um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo onde vai haver mais bem do que mal. Cabe a cada um de nós. A página que eu escolhi para a gente ler é a número 39 do Minutos de Sabedoria. E ele fala o seguinte, o Pastorino: Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer essa verdade em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Ou seja, Deus faz parte de tudo isso que existe. Ele está presente em todos os lugares, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares dos universos. Consequentemente, ele está dentro de mim, em todos os momentos da minha vida. Porque essa centelha divina, ela habita em mim. Né? Então, ela vai se manifestar, né? Olha aí a nossa responsabilidade, né, perante o Criador. Né? Fazer a parte que nos compete. Né? Essa centelha, ela está dentro de todas as suas criaturas. Então, para que a gente realmente consiga perceber esse Deus, essa força soberana, nós precisamos fazer a nossa parte em relação a quê? A todos esses ensinamentos que Jesus e outros grandes avatares trouxeram para nós. E que lá no fundo a gente sabe o que é para ser feito. Né? Então, a partir do momento que a gente comece a pensar, como eu falei, esse processo de reflexão que a gente traz aqui, esse processo de amplitude da consciência, isso tem tudo a ver com a proposta de perceber Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que está ao nosso redor. Deus está presente. Deus está presente. Né? Porque nós somos as manifestações de Deus aqui na Terra. Então somos nós os responsáveis, eu repito, para a transformação desse planeta. Então, acordei de manhã. Muito obrigado, meu Deus, porque eu acordei. Obrigado pela vida que eu tenho. Obrigado pela oportunidade que você está me concedendo de estar aqui vivo. Obrigado pelo muito que eu posso produzir. Ajuda-me a perceber isso. Então, a partir do momento que a gente se realmente veste a camisa de sermos criaturas de Deus, seres que estão presentes aqui para fazer a diferença em prol do planeta, porque obviamente vai nos beneficiar também. Porque essa postura ela vai atrair para nós vibrações poderosas que vão envolver as pessoas ao nosso redor. Ou seja, é a maneira como Deus vai estar agindo no planeta, através das suas criaturas. Eu sei que é difícil, mas uma coisa interessante é a gente lembrar sempre disso. Deus, como o próprio Jesus trouxe, né, a proposta de ser um pai, né? Ou seja, ele que nos criou. Imagina se ele vai querer o nosso mal. Imagina se ele vai nos punir por uma falta que eu cometi. Ele vai me relegar para o fogo do inferno para todo sempre. Isso não existe. Isso não é um papel de alguém que é amor em altíssimo nível. Não é. Não vai. Qual é o pai que vai mandar seu filho para arder no fogo do inferno para todo sempre, sem lhe dar uma nova oportunidade? Isso não é papel de pai nenhum. Isso não existe, gente. Não existe. Existe sim oportunidades que nos são dadas para nós cada vez mais nos aproximarmos de Deus, através do nosso esforço. Agora, alcançar o topo dessa jornada vai depender única e exclusivamente do nosso esforço. E
o chamamento é feito a todo instante. Então esse sim é o Deus. Deus amor, Deus justiça, misericórdia, acima de tudo. E quando a gente sabe disso, a gente se sente abraçado, estimulado, porque vai valer todo o nosso esforço, apesar dos pesares, vai valer todo o nosso esforço para seguir em frente, apesar das dores que ainda nós sofremos, ainda acontece na nossa vida. Tenhamos essa certeza, gente. Fechem os olhos de vocês e deixem-se se abraçar pelas vibrações divinas que tomam conta de nós nesse momento. Sintam a vibração poderosa, que é a manifestação de Deus dentro de cada um de nós. Prestem atenção no seu coração. Prestem atenção na sua respiração. Sintam a manifestação dessa força suprema dentro de cada um de vocês, de nós. Senhor Deus, ajuda-nos a podermos, a todo instante, estabelecermos contato íntimo contigo, através do nosso esforço no bem, do nosso esforço pela manutenção da harmonia e do equilíbrio, pelo olhar de amor, de respeito por todos aqueles que fazem parte da minha jornada. Que todos nós sejamos merecedores das bênçãos que recebemos, mesmo que elas nos cheguem muitas vezes de forma dolorosa. Agradecemos a Ti, Pai amado, Criador de todas as coisas, pelo milagre da vida, pelas bênçãos e pelas oportunidades que recebemos. Graças a Deus. Fica o nosso exercício para a semana. Vamos beber aqui a nossa água. Quem lembrou de pegar água. Vamos fazer a reflexão, o exercício durante a semana. Quero agradecer a presença de todos vocês. O carinho de vocês é fundamental para que a gente siga em frente, realizando essa tarefa que me dá muito gosto, e eu fico muito feliz de poder compartilhar toda essa alegria, todo esse desejo de que tenhamos cada vez mais dias de ventura, de alegria, de prazer. Outros, claro, nem tanto, né? Mas faz parte. Mas se nós tivermos essa postura de confiança nesse Ser Supremo, a gente segue em frente. A gente balança, mas a gente segue em frente. Tá bom, gente? Desejo uma ótima semana para todos vocês, tá bom? Na semana que vem estamos de volta, segunda-feira, e aqueles que vão nos assistir depois, podem deixar também seus comentários, chamem seus amigos, convidem os parentes, enfim. É sempre uma alegria tê-los aqui comigo, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem.